Olá, queridos irmãos e irmãs. Voltamos com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Continuamos estudando o capítulo 4 da obra Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E dessa vez estudaremos o último item desse capítulo, uma instrução do Espírito São Luís, que tem o título Necessidade da Encarnação. Essa instrução é composta por dois subitens. O subitem 25, que é uma pergunta de Allan Kardec, a qual São Luís responde em um parágrafo só. E, na sequência, uma nota na qual Allan Kardec aprofunda essa resposta de São Luís em mais 3 parágrafos. A temática é, portanto, a necessidade da encarnação, e essa necessidade aparece exatamente em concordância com uma lei muito importante, uma lei divina muito importante, que é a lei de progresso. Aprendemos aqui que o motivo pelo qual nós reencarnamos é para progredir. Por que há a necessidade da encarnação? Para o espírito progredir. Esse é o ensinamento dessa instrução de São Luís, que tem a característica de ser informativa. Então, ele traz informações para nós a respeito da encarnação e da sua necessidade. Para pensarmos na ideia de continuidade entre os itens do Evangelho em relação ao item anterior, nós estudávamos justamente no item anterior o limite da encarnação. Aqui ainda existe essa ideia do limite para a encarnação ou para as reencarnações. Mas agora, portanto, esse limite aparece mais precisamente ligado ao motivo principal da encarnação ou da reencarnação, que é o progresso do espírito. Então, nós aprendemos que é preciso reencarnar porque precisamos progredir. E aprendemos também que quanto mais progredirmos, menos necessária se torna a encarnação. Sendo assim, vamos então à pergunta, à questão que Allan Kardec colocou para ser respondida por São Luís. Aqui, a pergunta de Kardec a São Luís traz a ideia de que talvez exista uma relação entre a necessidade da encarnação e um castigo que Deus traria como algo imposto a pessoas culpadas, a espíritos culpados. Bem, eu sou culpado, eu cometo equívocos diante da lei divina e, portanto, Deus me impõe a encarnação como um castigo. Essa ideia será parcialmente combatida por São Luís. E nós entenderemos daqui a pouquinho porque ela é apenas parcialmente combatida. Pois São Luís, na sua resposta, no seu único parágrafo da sua resposta, trará informações sobre o que é a encarnação, a sua necessidade, etc., e combaterá essa ideia de uma punição em parte. Separamos aqui em 4 pontos, primeiramente, a resposta de São Luís. Existe um quinto ponto que ainda está no mesmo parágrafo, mas que nós deixamos para o slide seguinte. Então, vamos lá. Primeira informação de São Luís. A encarnação não é uma punição, não é um castigo, é uma necessidade. Necessidade, no nosso número 2 ali, inclusive de que o espírito entre em contato com a ação material, a ação do corpo físico, a ação do mundo corpóreo em relação a ele, para que ele cumpra os desígnios que Deus lhe confiou. Então, além de uma necessidade, a encarnação ou demonstra para nós uma confiança que Deus tem em seus filhos de que eles cumpram as tarefas que o Pai lhes confia. Vejam, encarnar ou reencarnar é uma questão de confiança de Deus. Deus confia em nós quando Ele nos dá uma encarnação como tarefa. No número 3, o nosso terceiro ponto, isso acontece para o bem de quem encarna, pois, através da reencarnação, o espírito desenvolve, entre outras coisas, logicamente, a sua inteligência. No número 4, a questão da justiça divina. Isso acontece porque Deus é soberanamente justo, desculpem, e distribui igualmente tudo a seus filhos. Ora, Deus, sendo justo,
Nós temos a encarnação como uma demonstração da justiça divina, por causa dessa distribuição igualitária para todos os seus filhos. O que Deus distribui igualitariamente? O mesmo ponto de partida. Aprendemos no livro dos Espíritos que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. Então Deus nos dá o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, como nós vemos aqui no parágrafo, essa aptidão ao progresso e à perfeição, e a mesma liberdade de proceder, ou seja, o uso livre do nosso livre-arbítrio. Então, aqui se faz a justiça de Deus na questão da encarnação. Ninguém tem privilégio. Se houvesse algum tipo de privilégio, nós veríamos Deus praticando uma injustiça, o que não é possível. Ainda no mesmo parágrafo, o quinto e último ponto da informação de São Luís. Encarnar é algo transitório. Já vimos isso no item anterior. Aqui a ideia ainda de que há limites para a encarnação, portanto, como dizíamos. Esse processo um dia termina, e ele está sujeito ao uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, da nossa faculdade de livre julgar, de livre agir. Então, depende apenas de nós o interrompimento ou fim desse ciclo. São Luís conclui dizendo que, por isso, os espíritos zelosos terminam antes esse processo e já passam a gozar do fruto do seu trabalho, enquanto outros, rebeldes, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar. E aí nós temos, então, a ideia da punição, a espíritos culpados. Aí a ideia do castigo, pois esses espíritos são rebeldes à lei divina e não querem se adequar a ela. Vão encarnando até que cedam a esse tipo, ou que cedam às leis divinas, ao comportamento adequado para o seu próprio progresso, para a sua própria evolução. Na sequência, então, como dizíamos, veremos Kardec retomar na sua nota essas mesmas informações e vai explicá-las mais profundamente agora, lançando mão de uma comparação. Kardec nos dá uma comparação que está aqui no primeiro parágrafo da sua nota, subitem 26, portanto, agora. Kardec diz, com todas as letras, que fará uma comparação simples, uma comparação vulgar, uma comparação que será entendida por todos nós, e compara a nossa encarnação ao processo escolar. Compara a nossa encarnação com uma escola. As classes são meios para alcançar um fim. Ora, as diferentes turmas, as diferentes séries, as diferentes classes na escola nos apresentam diferenças de grau de aperfeiçoamento, de conhecimento dos alunos, que têm um fim comum: se formarem, se educarem. Portanto, é uma questão de formação e de educação, tanto na encarnação quanto numa escola. Acontece que na encarnação é uma questão de educação e de formação ao espírito em relação às leis divinas, em relação à observância e à prática das leis divinas. Sendo assim, posta a comparação, de modo simples, nesse primeiro parágrafo, as duas coisas funcionam da mesma forma, encarnação e escola, Kardec nos dá, num segundo parágrafo, a sequência dessa ideia. Esse segundo parágrafo está separado em 3 partes, os numerais 1, 2 e 2A, e agora nós veremos, então, por que ele está assim separado. Kardec começa dizendo que, da mesma forma como numa escola, acontece com o espírito que precisa encarnar, com o homem na Terra. E nos dá 2 tipos de alunos, então, nessa escola da encarnação. O primeiro deles é o homem selvagem, o espírito que ainda não se desenvolveu bem e que precisa desenvolver a sua inteligência. É um espírito mais atrasado um pouco. Caso dos selvagens aqui na Terra, não é? No segundo tópico, o segundo tipo de aluno, no nosso número 2, é aquele que Kardec chama de homem esclarecido, aquele que tem já em si o seu livre-arbítrio, o seu senso moral se acha mais desenvolvido do que no homem selvagem. Largamente desenvolvido, segundo as palavras de Kardec. Esse, se percorre de novo a vida terrena, às vezes sente que essa necessidade de estar encarnado é um castigo. Ora, é aquele aluno que não fez bom uso do seu senso moral.
da sua capacidade de distinção entre bem ou mal e de bem agir. No item, na nossa marcação 2A, aqui nesse parágrafo, nós entendemos que Kardec ainda fala sobre esse mesmo aluno, só que dessa vez esse aluno que tem, esse homem, esse espírito que tem a capacidade já de ter um senso moral, de ser mais esclarecido, esse, às vezes, cumpre bem as obrigações que o seu senso moral lhe impõe. Tem um trabalho ativo, portanto, tem um menor tempo para a sua encarnação, para o seu processo de várias encarnações, e um menor tempo também para a transposição entre os variados graus que os separam dos mundos superiores. Então, assim acontece aqui na Terra com os dois tipos de alunos que Kardec expõe nesse parágrafo, nos dando aí a ideia de que alguns alunos ainda estão no início e que outros já são mais maduros. Portanto, cada um deles tem a sua tarefa diferente durante uma encarnação. Informações que completam, portanto, o que São Luís já havia dito. Agora, no nosso último parágrafo, nós também o separamos em 3 partes, número 1, 2 e 3, aqui como podemos ver no nosso slide. No nosso número 1, uma pergunta de Kardec, mas será que não poderiam encarnar esses espíritos uma vez só em cada mundo? Não, não poderíamos. E qual é o motivo para isso? Porque aqui no planeta Terra temos vários graus de moralidade entre os homens que habitam. E nós, como espíritos imortais, precisamos esgotar todos esses graus. Precisamos chegar ao grau máximo do aprendizado aqui na Terra, exatamente como um aluno que passa por diversas séries do seu aprendizado. Vale um pequeno parêntese aqui. Nós espíritas, às vezes, ouvimos dizer, ou costumamos até mesmo dizer, que não somos exemplo para ninguém. Obviamente, sabemos que o nosso exemplo máximo é Jesus, nosso guia e modelo. Devemos sempre nos mirar nele. No entanto, devemos levar em consideração essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e notar que nós, em nossas virtudes, somos sim exemplos para aqueles que ainda não as têm. Espíritos que estão um pouquinho mais avançados do que nós, aqui vivendo na Terra, encarnados, pessoas que apresentam certas virtudes que nós ainda não temos. Devemos sim tomá-las como exemplo e desenvolver essas mesmas virtudes delas. Devemos usar também os exemplos ruins que estão perto de nós, os maus exemplos, e evitá-los. Portanto, nós vivemos nessa cadeia na qual cada um de nós está em um certo degrau, um degrau único, um degrau exclusivo, mas que temos sempre acima de nós espíritos mais desenvolvidos e abaixo de nós espíritos menos desenvolvidos. Nossa missão? Ajudar os que estão menos desenvolvidos e observarmos os que estão mais desenvolvidos para esgotarmos esses graus que o planeta Terra nos apresenta, ou nos oferece, como graus possíveis de avanço, de progresso para todos nós. Então, aqui um primeiro ponto também da necessidade da nossa encarnação, reencarnarmos várias vezes, né? Conseguirmos escalar todos esses degraus, ou subir todos esses degraus. Um segundo ponto é uma utilidade da nossa encarnação, reparar danos recíprocos que causamos uns aos outros, aqui no número 2, que nós marcamos nesse parágrafo. Encarnamos, erramos com as pessoas, reencarnamos, e podemos, então, reparar os danos que fizemos a essas pessoas, tanto quanto elas podem reparar conosco. Esse também é mais um ponto para o nosso progresso. Bom, então nós temos aqui esses 2 itens, muito bem colocados, completando a ideia da necessidade da encarnação. E no nosso último item, nós veremos aqui no nosso ponto 3, 2 grifos, 2 passagens grifadas que completam essa ideia. Bom, a encarnação serve para que os laços de família se façam fundamentados em laços espirituais. Já vimos anteriormente também nesse capítulo do Evangelho essa ideia. Os laços de família são reforçados pelas reencarnações. E um segundo ponto, um segundo grifo, o progresso inevitável, a lei, ou melhor dizendo, a lei,
nós temos uma lei natural que apoia todos os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Nessa ideia de que os diferentes graus de evolução em um mesmo planeta servem para que os espíritos se apoiem, se ajudem, sejam fraternos, solidários e pensem na sua situação de igualdade diante das leis divinas, espíritos que precisam progredir. Portanto, essa lei natural, a lei do progresso inevitável que todos podem alcançar através do mesmo caminho, a encarnação. Podemos dizer assim, portanto, que a encarnação é necessária, que ela é necessária porque é útil ao progresso do espírito, ao progresso de todos, em pleno acordo com a plena bondade e justiça de Deus. Muito bem, assim nós terminamos, então, essa instrução dos Espíritos e terminamos também o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, deixamos o nosso agradecimento aos queridos irmãos pela companhia nos estudos, o convite para o nosso próximo estudo, o início já do capítulo 5, e o nosso fraterno abraço com os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.